Vou ler para vocês o paragrafinho aqui, presta atenção, sossega o coração, fecha a matraca e ouve isso aqui e eu vou perguntar quando isso foi escrito. Vocês vão dizer assim, Doc, eu tenho certeza que isso foi publicado ontem, esse livro foi publicado ontem. Diz assim um paragrafinho, hoje pelo contrário, ele estava falando de antes, né? Hoje pelo contrário, o homem médio tem as ideias, entre aspas, mais taxativas sobre tudo quanto acontece e deve acontecer no universo. Por isso, perdeu o uso da audição. Para que ouvir, se já tem dentro de si o que necessita? Já não é época de ouvir, mas pelo contrário. De julgar, de sentenciar, de decidir. Plá, plá, plá. É um juiz, martelo, plá, plá. Não há questão de vida pública em que não intervenha, cego e surdo como é, impondo as suas, entre aspas, opiniões. Mas não é isto uma vantagem? Não representa um progresso enorme que as massas tenham, entre aspas, ideias? Quer dizer, que sejam cultas? De maneira alguma. As ideias deste homem médio não são autenticamente ideias, nem sua posse é cultura. A ideia é um checkmate à verdade. Quem queira ter ideias necessita antes dispor-se a querer a verdade e aceitar as regras do jogo que ela impõe. Este livro, como os nossos espertos e atentos, olha o nível da minha audiência, mordo minha língua como pimenta por ter dito que vocês são os ignorantes. Ignorantes são aqueles que mais falam. Aí quando eu dou oportunidade para aqueles que acompanham de verdade falar, olha, ó, a coisa maravilhosa. Todo mundo acertou. Puta merda, muito obrigado. Mas muito obrigado. Aí, porra, finalmente o negócio tá vindo à luz. Ó, o pessoal falou assim, Doc, parece mesmo de ontem, né? Parece que esse livro foi publicado ontem, mas esse livro foi publicado em 1926, né? Começou a ser publicado em 1926 no jornal El Sol de Madrid. Jornal que, inclusive, depois fechou, porque era um jornal que era virulentamente anticatólico em algum certo momento. Inclusive, tem uma história muito bonita de São José Maria Escrivá que pede para uma louca chamada Henrietta a Louca rezar e oferecer sua loucura e seus sofrimentos para que aquele jornal fechasse. Era o jornal onde o Ortega y Gasset, o autor do livro, publicava os seus artigos, um dos fundadores do jornal El Sol de Madrid, e o jornal fechou mesmo, né? Então, chupa, Ortega. Mas, depois do Ortega Ortega tem uma história maravilhosa, né? Mas era profundamente anticatólico durante uma boa parte da sua vida. Mas esse texto aqui é maravilhoso. Esse parágrafo do livro Rebelião das Massas, que eu sugiro que vocês leiam, porque é um livro fácil de ler. Ortega é o maior escritor da língua espanhola em prosa, depois de Cervantes, é Ortega, porra. Ortega escreve que é uma maravilha. Inclusive, quem quiser aprender espanhol, leia Ortega no original. Doc, eu não entendo nada. Foda-se, lê assim mesmo. Mas vai entrando pelo teu ouvido, tu vai aprendendo espanhol, lendo Ortega, porque é muito bom, né? É muito bom mesmo. É tudo muito fluido, tudo faz muito sentido. Então você vai pegando sentido de tudo. Olha o que o Ortega fala. Hoje, pelo contrário, o homem médio tem as ideias, entre aspas, mais taxativas sobre tudo quanto acontece e deve acontecer no universo, né? Por isso perdeu o uso da audição. Para que ouvir se já tem dentro de si o que necessita? Né? Ele vira uma espécie, né? Ele vira um sujeito absolutamente manipulável. É um sujeito que sentencia, é um sujeito que já julga, que já põe ali, né? Que não tem mais parcimônia para esperar, para ouvir. Hoje, assistindo, mais uma vez, ouvindo, eu sei, isso é minha dose diária de penitência, assistir CBN, assistindo CBN, fui ao centro da cidade, lá no Convento de Santo Antônio, uma vez por mês mais ou menos eu vou lá no Convento de Santo Antônio, hoje fui. Então, porra, 1 hora para ir no centro da cidade, mais 1 hora para voltar, fui fazendo minha penitência, minha mortificação corporal dos ouvidos, ouvindo CBN. E o jornalista já falou lá, não queria nem saber, já sentenciou a porra do estuprador, falou assim, obviamente é um estuprador serial, né? Estuprou centenas, dezenas de mulheres. Como é que ele sabe, porra,
né? Ele é um jornalista, ele tem fé pública, ele tem que ser parcimonioso. Pô. Se você quer, você é um ouvinte retardado que quer falar uma merda dessa, o problema é seu. Né? O sujeito, o marido da moça, falar um negócio desse é absolutamente, porra, aceitável. Espera-se, inclusive, que ele fale um negócio desse. Agora, o jornalista falar um negócio desse, pelo amor de Deus, né? Foda-se o que vocês acham. É impressionante. O sujeito assim é um homem massa e não sabe. Ele é um homem massa e não sabe. Ele sentencia, julga. Né? Não precisa abrir processo, não precisa abrir inquérito. Você tem uma ideia na cabeça. Ele é um homem de, entre aspas, como diria Ortega, cultura. Né? É um homem de cultura, é um formador. No entanto, ele não é um formador de opinião. Só porque tem a porra do microfone na mão, ele acha que é um formador de opinião? Pois é o estado que chega. Né? Hoje, pelo contrário, o homem médio, e esses sujeitos não passam de homens médios, né? Homem médio. Né? Tem as ideias mais taxativas sobre quanto acontece e deve acontecer no universo. Então, esse artigo de Ortega, bota a fala do Ortega aí pra galera, né? Não precisa... Esse texto do Ortega, você olha a pose do nosso intelectual. Ortega é verdadeiramente um galã espanhol, veja que gravata bem formada, uma pose sedutora, como ele de fato era. Eles têm alguns áudios com a voz do Ortega, uma voz estridente, uma voz estranha, mas era muito sedutor o Ortega, escreve muito bem. Né? Melhor escritor de língua espanhola. Pode tirar o Ortega aí, já enfeitou a tela. Obrigado, Andressa, né? Escreve uma coisa dela. E o sujeito lá, ele fala, né? O jornalista, ele fala como se aquilo fosse, as coisas fossem a maior verdade do mundo. Ele não para pra ouvir, não quer ouvir, já sai sentenciando tudo. Essa é a qualidade de coisas que acontecem. Agora, jornalista fazer um negócio desse é terrível. Agora, você não é jornalista...